Boa noite a todos. Sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Última sexta-feira do mês de agosto. 9 horas, 21 horas, 41 minutos. Estamos aqui para uma live com o dia. Pois minha bateria está te carregando em uma da hora. Mas estamos aqui. Hoje, teve a entrevista com a deputada Jota, que se você ainda não conferiu lá no YouTube, Paulo Futo Machado, onde tem toda a edição do fim da debate comentando no dia a dia. Conversou que foi uma live muito boa, apesar que ficou muita pergunta, muita mesmo, que eu queria ter feito, não tive a oportunidade de fazer. A deputada Jota tinha outro compromisso, mas o ponto mais interessante foi ele defendendo a vida estadual, quando ela se colocou contra a nacional, dizendo que ela mais leve, ela melhor, foi o ponto de vista dela. E a legislação de outra entrevista ajeitada com a bem candidata prefeita de Mossoró. Com a bem candidata prefeita de Mossoró. Agora não Pianga Negueiro, será na terça-feira, às 19 horas. Pianga Negueiro do Podemos, e ela vai estar aqui. Bem, hoje quero falar rapidamente da consciência do diadita. Então, da consciência do diadita da ninguém que falaram uma das maiores ligas tipo, de voz do mundo e poder contra o machismo. E exporta uma atitude corajosa, uma atitude de simpatia e de uma sociedade que não vai parar na luta pela igualdade. De uma sociedade que não faz com a calamidade, com a saga, que é o racismo. Se está sendo vai acabar nós. Um bom brasileiro tem que ter de cidadania. Eu entendo e democracia se faz todo dia. Nós precisamos de empatia. Nós precisamos se colocar no lugar do outro. Precisamos seguir o exemplo do Estados Unidos da América. E a luta é bom do menos favorecido.
e a luta contra os meninos e meninas inocentes que morrem dentro de sua casa com um tiro, seja da polícia, seja da milícia, no irmão carioca. Porque infelizmente isso acontece cotidianamente. E a gente assiste isso e nada acontece. A vida continua igual. Não, vamos lutar contra a violência policial. Vamos lutar contra a corrupção. Vamos botar a quando poder. Quando tudo isso passar e para uma comprar nosso direito, você tá para lá, Congresso, para lá, Senado, para lá, um vazio, para que nossos irmãos vivam melhor, para que nossos semelhantes que não têm uma condição que a gente tem, consiga evoluir socialmente. Fala de com vida bendita, fala bendita. Vamos parar de não com a competição. Vamos falar de com na saúde. Que a grande personalidade do esporte, do meu artístico, diga a gente sempre está bem. E fale o que estão fazendo, e ponto bem coletivo, e comece a poder dar fermentemente. Se não continuaremos fé, que eu estou morrendo, continuaremos fé, e gente acontecendo, e ninguém faz nada. Continuaremos fé, nossa sociedade chocada, na troca, empurrada para a criminalidade. Porque não tem que atuar, não tem que impor no caminho. Precisamos contar, precisamos exercer a nossa democracia diariamente. Bom, muito obrigado. Hoje vai dizer isso. Minha celular está descarregando. E vai falar uma notícia do pode uma notícia de uma outra muito flamengo. Tiago Imba, eu não vou contar. Até o final de 2021. Tiago, ele foi o primeiro jogador que o Flamengo contratou depois de Tabacamaca. Digamos que ele inaugurou a era desse Flamengo. Entelado desse Flamengo. Agressivo no mercado. Ele chegou no ano de 2016. Ali, nessa época, independente de o Tico Ave, Everton Belo, e o Flamengo montou essa seleção que hoje tem. Então ele não foi contado até o fim de 2021. Então é isso. Essa semana de futebol, de Fórmula 1, Fórmula 2, eu não me esqueci, eu tenho que falar da pesquisa de vereador, inclusive tenho que ver, que não vi ainda, vou ver para falar que esse próximo dia, e se lembre dessa feira, a sétima conversa franca com Bianca Negueiro,
bem candidato pelo poder. Obrigado, boa noite, até a próxima.